enriquecido pelo poder do Santo Espírito. E como é bom dizer isso, viu? Pregar sem pensar na hora. Bom, gente, a gente está falando muito aí de anunciar. Anunciar a mensagem. É o que nós estamos precisando, o que realmente precisamos é anunciar essa mensagem da salvação, o evangelho da salvação a todas as pessoas, né? E eu gostaria de mencionar uma pessoa que não poderia passar batido esta noite. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo e ela foi uma mulher convidada para uma missão. Mesmo que, entre aspas, ela não soubesse que essa missão seria tão perigosa, mas ela aceitou esse desafio. Eu gostaria de falar da Esther. Exatamente. Esther, essa menina que foi, vamos dizer, foi uma das vítimas, né? Foi uma das vítimas das atrocidades cometidas pelos impérios do passado. E vocês vão ver que a Pérsia era o reino dominante depois da queda do Império Babilônico. E a Esther, infelizmente, ela ficou órfã de pai e de mãe. Ela nem tinha pai nem tinha mãe. Mas ela tinha uma pessoa muito importante que ajudou na sua vida espiritual. Foi o caso primo. Ele se chamava Mordecai, que também em outra versão vocês vão encontrar o nome de Mardoqueu. Certo? Em algumas versões vocês vão encontrar Mordecai e outras Mardoqueu. Mas esse homem, ele era primo da Esther, que no caso, na época, ela se chamava Hadassa. Hadassa é o nome judeu, né? E essa menina, ela cresceu com o desejo de trabalhar para proclamar também a verdade de Deus no seu tempo. Mas como proclamar a verdade de Deus no Império Sírio? No Império, ou seja, Persa, que estava o Sírio, Persa, era uma onda de tantos deuses que eles adoravam. A Pérsia dominava, gente. O rei agora era o rei Ciro. E vocês vão lembrar que o rei Ciro, ele foi aquele que assinou um decreto para que o povo de Deus voltasse para onde? Para Jerusalém. Mas isso só aconteceu depois de 70 anos. 70 anos de escravidão. Você já imaginou? 70 anos de escravidão. Ciro assina um decreto para que não todos, viu? Não todos. Vocês vão observar, a gente vai ler e vocês vão ver que dessa só foram 50, quase 50 mil judeus que puderam voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, porque estava totalmente o quê? Destruída. Mas é aí que entra a história da Esther. Mordecai, ele foi um dos poucos, um deles que ficou na Pérsia. Agora, por quê? Por que será? Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Tudo que acontece dentro dos propósitos de Deus, tudo vem de acordo com a sua vontade e seu propósito. Então, agora a gente vai poder acompanhar um pouco dessa história. A história de Esther, vocês vão ver que começa no capítulo 2, vocês vão ver que vai começar praticamente toda a história dela. Mas a gente vai se deter um pouquinho no capítulo 4, porque vai contar especificamente o que aconteceu com essa jovem. Olha, gente, ser cristão, escute bem o que eu vou dizer. Ser cristão num país laico como o Brasil é fácil. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, viu? E vamos aproveitar essa liberdade. Porque esse Estado laico, ele pode perder esse direito. E nós vamos estar
totalmente impedido de levar a mensagem de Deus. Esther, na Pérsia, ela não era livre para pregar. Mordecai não era livre para pregar, mas ele aproveitava todos os momentos para poder falar do amor de Deus para as pessoas. E Esther foi uma dessas meninas, a qual Mordecai abraçou e adotou como filha. E ele passou todos os ensinamentos do povo judeu. Todo o ensinamento de quem ela deveria adorar e de quem ela deveria ser missionária. E a Esther cresceu com esse desejo. Se tornou uma moça bela, bonita. E depois de um evento que aconteceu, vocês vão ver que o rei Assuero, na sua vaidade, bêbado, que ele estava embriagado, na alegria da emoção da bebida, ele pede que a rainha Vasti, porque ela era a mulher mais famosa que existia, viu? Vasti era um encanto de mulher pela citação bíblica. E ele queria mostrar diante dos outros reis como era a mulher do rei Assuero. E ele disse: eu quero que a Vasti venha e dance aqui para os outros o quê? Reis poderem contemplar a beleza aqui da mulher que é só minha. Mas a Vasti, no seu orgulho, ela disse: eu não irei me expor. E devido a essa decisão da rainha Vasti, ela foi colocada para fora o quê? Do palácio. Ela perdeu a posição de rainha. E aí que entra a história da Esther. Como é que entra a Esther nesse mundo? Esther era uma menina, era uma jovem pobre. Como é que uma menina pobre poderia alguma vez sonhar em ser rainha do Império Persa? Como? Nas mais sonhos de qualquer princesa, no sonho de qualquer menina ser princesa, jamais passaria a audácia de sonhar com o império dominante daquele. Como é que uma menina pobre, ainda além de ser pobre, ela era o quê? Judia, poderia ser a mulher de Assuero? Gente, Deus tem propósitos que eu e você não conhecemos. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Mas sem medo algum, a gente tem que se colocar na mão desse Deus. E eu vou dizer uma coisa a você. Se a gente colocasse na mão desse Deus, eu digo com certeza a você que ele não deixará a gente ensilar. Alguém pode até pensar: Deus deixou Esther uma grande cilada. Mas não deixou. Deus tinha um propósito na vida daquela jovem. E eu vou convidar vocês a abrir agora o livro de Esther. Vocês vão encontrar algumas curiosidades desse livro, viu? Esse livro, eu não sei se vocês já pararam para estudar, mas se você estudar Esther, todo o livro de Esther, em nenhuma parte vocês vão encontrar o nome Deus. Vocês não encontram a palavra Deus, mas vocês vão encontrar a presença de Deus em todos os detalhes. Deus, ele não está só presente em palavras, mas ele está presente em poder, em grandeza, em misericórdia, bondade e amor. E no livro de Esther você encontra tudo isso. O livro de Esther está totalmente cheio das bênçãos de um Deus que jamais, em nenhum momento, abandona o seu povo. E no livro de Esther, mas eu gostaria que só antes da gente ir para o capítulo 4, nós vamos ler uma parte do 2, do capítulo 2, certo? E antes da leitura eu convido a igreja a fazer oração ao nosso Deus, para que Ele ilumine a nossa mente para o entendimento dessa palavra. Maravilhoso e eterno Pai, neste momento eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor Deus use a cada um de nós. A tua palavra foi aberta neste momento. Então, em nenhum momento eu quero falar por mim, mas que o Espírito Santo
possa me usar neste momento para que eu traga a palavra que o Senhor deseja para a tua igreja. Que neste momento não seja eu que fale, mas que seja o Senhor falando para a tua igreja. E que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio de misericórdia, cheio do amor de Deus e cheio da plenitude da sua sabedoria. Fica conosco, nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no verso 10 do capítulo 2 de Esther, você vai encontrar uma parte. Vocês vão notar que ela entra, olha, presta atenção, o nome dela é o quê? Como era o nome de Esther? Esther, ela não se chamava-se Hadassah. Pelo nome judeu, Hadassah quer dizer arbusto, significava arbusto. Mas foi uma recomendação de Mordecai. Quando o rei Assuero, no seu poder, ele disse: eu quero que vocês peguem todas as moças belas e virgens, as mais belas, e tragam para o meu palácio, porque eu quero escolher o quê? A minha futura esposa. E houve uma grande preocupação. Você sabe, gente, olha, preste bem atenção. Pode ser um privilégio ir para o palácio do rei, mas caso você não caísse na graça de ser a mulher do rei, a rainha, sabe o que é que se tornaria essa moça? Se tornaria uma concubina. Vocês sabem o que é uma concubina, gente? Sim. É como se fosse o quê? Hoje, eu vi o nome aí. Não, é isso mesmo. Não, é hoje que a gente tem, mas é uma amante de luxo. Era só para proporcionar prazer, amém, nada mais, e procriar para ele. Mas ela jamais seria reconhecida como o quê? Uma rainha. E outra coisa, uma vez que ela entrasse para ser a concubina, ela não poderia jamais casar com outro homem. Você já imaginou o destino de uma jovem que teve sonhos de casar, sonhos de construir uma família, sonho de ser única, e agora você está no harém do rei? O sonho de Esther não era aquele. O sonho de Esther, uma mulher judia, era encontrar o homem que Deus apresentasse para ser o seu futuro marido e que fosse somente dela. Que provação. Você pode até dizer assim: ah, ele foi muito bom, casar comigo quem queria. Não é assim, gente. Não foi tão fácil assim. E no verso 10, Mordecai, ele deu um conselho a Esther. Olha, Esther, lá dentro do palácio você vai ser levada, filha. Você é bonita, você é bela, você não vai passar despercebida. Você não passa despercebida, eu já sei disso. Ele já mostrou para ela que ela não tinha como escapar daquele futuro iminente diante dela. E disse: você tem apenas que agora escutar o que eu vou te dizer. Lá dentro desse palácio, olha o conselho que ele dá. Alguém poderia ler o verso 10 para mim, do capítulo 2, verso 10, o que ele diz? Esther não havia declarado ao seu povo, nem à sua parentela, pois Mardocai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Ou seja, Mordecai disse: filha, lá dentro você não pode dizer que é o quê? Você não pode dizer que é judia. Você não pode dizer que você pertence ao povo de Deus. E outra coisa, você não pode ser chamada de Hadassah lá. Você vai ser chamada de Esther. Você sabe o que significa Esther? Esther quer dizer estrela. E uma estrela que nasce, ela nasce para quê? Para brilhar. Se ela não tem função de brilhar, ela não pode ser chamada de estrela. É difícil, né? Você ter que fingir lá dentro que é uma pessoa que você não é.
Você não poder orar diante das pessoas, porque as pessoas vão dizer, oxe, peraí. Você está orando para quem? Gente, era difícil. Mas ela aceitou o desafio. O desafio estava lançado e ela aceitou. E eu gostaria de mencionar aqui 4 destaques que aconteceram aí na vida dessa menina. Um primeiro destaque é que depois do passado tempo que vocês vão ver, ela encontrou lá muito desafio. Porque Mordecai, seu primo, tinha uma pessoa que se tornou o inimigo dele. E esse homem, ele era muito poderoso. Muito bem. Amã, ele era um grande inimigo de Mordecai. Ele disse, olha, vocês, a gente vai ter que acabar com esse povo de Deus que está crescendo muito. Só que ele também não sabia que a Esté era o quê? Ele não sabia disso. Mas ele tinha um grande desafeto, tinha raiva de Mordecai, pela admiração que as pessoas tinham por ele, o respeito. E olha, a história dessa moça passa a ter um sofrimento. Parecia que tudo estava indo. Lá, Hegai olhou para ela e disse assim, ó, quando Hegai botou os olhos na Esté, disse, você é linda. Você não vai passar despercebida pelo olhar de quem? Do rei, você é linda, é perfeita. E ele vestiu aquela menina, colocou as mais belas trajes, o mais belo perfume, e disse, agora vamos escolher, quem ele vai escolher para o futuro o quê? Esposa. Vocês sabem quem foi escolhida para ser esposa? Esté. Exatamente. Esté, ela foi escolhida para ser a futura rainha. Que responsabilidade, né? Mas com essa responsabilidade, com esse grande, parecia um grande presente que a vida estava dando para ela, também veio um grande desafio. Porque havia baixado o decreto que todos os judeus fossem mortos. Muito bem. Olha aí, uma pessoa não tem nada, viu? Não tem nada, muito bem. Você assiste muito? Muito bem. Super bom que conta muito isso mesmo. Eu assisto. Gente, a história linda. E diz que ali, aquela jovem, quando soube do decreto, o que fazer? Ela havia entrado lá dentro para ser a mulher de quem? Do rei, mas não poderia apresentar o que? A sua identidade. E o que é que faz numa situação como essa? Agora havia um decreto. E vocês sabem o que aconteceu? Nesse grande decreto, Mordecai, ele pediu agora para Esté fazer o contrário. Porque você veja que ele pediu para que ela não dissesse qual era a sua linhagem. E agora Mordecai chega para ela e diz o quê? Você vai ter que dizer quem você é, para que possa interceder pelo nosso quê? E agora? O que é que você acha? Qual seria a atitude do rei? Ele ia se sentir enganado? Porque ela entrou o nome dela, ela não disse que era judia, ela não se apresentou, até o seu nome não era judeu. O que é que essa moça ia fazer? Meus queridos, havia o decreto, e o decreto era bem claro. Todo o povo de Deus teria que ser extinto. Todo o povo judeu. Gente, que terrível. E disse, gente, olha, que houve uma comoção, viu, gente? Foi uma comoção triste que aconteceu. E o que eu convido agora vocês, agora vá para o capítulo 4. No capítulo 4, no verso 1, diz aqui, ó. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, quando disse que todos os judeus seriam mortos, sabe o que foi que Mordecai fez? Ele rasgou o quê? As suas vestes, rasgou as vestes,
vestiu pano de saco e jogou o quê? Cinza. Você sabe o que, é que significa isso na Bíblia? Quando as pessoas faziam isso no passado, quando alguém pegava, não sei se vocês já assistiram um filme bíblico, em que as pessoas pegam e rasgam as suas vestes, joga cinza na cabeça, terra, vestia pano de saco, era para representar um grande sofrimento, era dor. E o povo diz que o povo da Pérsia escutava um gemido, um lamento de dor, porque todo mundo sabia que ia o quê? Morrer. Todo mundo chorou a sua morte antecipada. Fizeram um velório com os corpos vivos. Você já imaginou que é uma pessoa lamentar a sua própria morte estando vivo? E saber que em alguns dias você estaria morto, que toda a sua raça, a sua linhagem seria extinta do mundo, que não entraria, a história dos judeus não mais se perpetuaria? Pois foi esse o decreto. O que fazer diante disso? Só que esse Deus, eu não sei se vocês lembram, você vê que o rei Assuero assinou um decreto, porque ele não sabia que a mulher era o quê? Ele não sabia da linhagem da mulher. Eu não sei se ele soubesse, ele teria assinado um decreto como esse. Mas assinando um decreto como esse, vocês acham que ela ia escapar? Teria que todos os judeus teriam que ser o quê? Extintos. Mas tem uma promessa. E agora, como é que ia ficar a promessa de Deus que está lá em Gênesis 49? Vamos ver o que é que diz Gênesis 49, verso 9 e 10. 49 de Gênesis. Quem encontrou, leve. 49, verso 9 e 10. O que é que diz? Judá é um leãozinho da presa. Você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Vocês acham que essa promessa estava se referindo a quem? Quem é que nasceria lá em Judá, que teria tanto poder assim? Quem seria, gente, o rei que nasceria lá em Judá? E tu, Belém, quem seria essa pessoa que nasceria lá em Judá? Jesus. Jesus, ele nasceu na tribo de Judá. Davi foi da tribo de Judá. Todas as pessoas, se esse povo fosse extinto, como nasceria Jesus? Se Jesus nasceu dentro da tribo de Judá. Mas o povo estava com tanto medo que esqueceram da. Sabe o que acontece com a gente? É que muitas vezes o medo nos paralisa e faz a gente cegar diante das promessas do nosso. Sabe o que é que Deus promete para a gente? Ele também foi uma promessa para a gente. Ele disse: você não fique se preocupando, não. Não se preocupe, não. Leve a mensagem. Avance, leve a mensagem, porque eu estarei convosco todos os dias, até o quê? Até a consumação do século eu estarei com. Eu não abandonarei vocês. Mas diante do medo ficamos paralisados. O que aconteceu com o povo lá na Pérsia, o povo judeu? Eles ficaram paralisados diante do decreto do rei Assuero. E eles disseram: agora vamos atrás da rainha Esther. O que é que Esther poderia fazer? Esther não tinha se declarado uma mulher judia. E o que é que ela iria fazer lá dentro, gente? Como é que ela poderia reverter esse quadro? Não é possível a gente ir até ler o nome de Esther sem ver o nome de Deus. Mas Deus estava presente em cada detalhe. As pessoas viam a presença de Deus em cada toque que passava. E disse:
Você sabe o que é que... Quando a rainha Esther sabe isso, sabe o que é que ela faz? Alguém poderia dizer, ela vai bater o pino e vai dizer, vocês que se virem, eu mesmo que não vou declarar que sou, eu aqui no bem bom, eu vou me declarar judia para morrer. Mas não foi essa a atitude dela. E Mordecai disse, Esther, você foi chamada para essa conjuntura porque Deus tem um propósito para você. Você foi chamado para seguir a Deus, para estar aqui. Por quê? Vocês acham que foi só para ocupar alguns assentos? Só para fazer números na igreja? Deus tem um propósito para você, para mim, para qualquer um de nós. Basta apenas nos colocar na mão de Deus, que Ele vai falar aos nossos corações. Sossego, se acalme, porque eu estou contigo. E outra coisa, e o povo disse, como é que vai ser agora com a gente? Como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode acabar com um povo, deixar acabar um povo que viu o mar ferver o quê? Se abrir. Como? Como é que vai acabar um povo que viu o mar se abrir? Como é que vai acabar um povo que viu o maná descer de onde? Do céu. E o povo comer. E outra coisa, foi mais além. Eles não sabiam isso não. Eles viram uma coluna, uma nuvem caminhar com eles durante o quê? O dia. E durante a noite uma coluna de fogo. E vocês acham que essa coluna, essa nuvem de dia era para quê? Para não se queimar. Para não se esquentar, não se queimar as suas peles. Fazer sombra, gente. Vocês sabem onde é que a nuvem ficava? A nuvem ficava aonde? A nuvem acompanhando e cobrindo o quê? O sol. E o povo ia dizendo assim, ó. Nós temos um Deus que pensa em todos os, né? Pensou em todos os detalhes. E à noite? Não adiantava mais a nuvem cobrindo. Porque se cobrisse a nuvem, continuaria o frio. Mas aí, o que foi que Deus mandou de noite? Uma coluna de quê? De fogo para aquecer o povo. Para não ficarem doentes por causa da friagem. Muito bem. Isso mesmo. Para se manter aquecido. Muito bem. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhem bem o que eu vou dizer a vocês. Deus precisa que nós possamos ser testemunha dele. Mas não é testemunha dele aqui só na igreja, não. Ele precisa que a gente seja testemunha dele na escola, no cargo escolar. Ele precisa que nós sejamos testemunha dele na rua, no trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas estão olhando e dizendo assim, puxa, um fulano é diferente. Está todo mundo zombando e ele não. Filho, uma rocha. Uma bênção. As pessoas olham o que você está fazendo. Pense nisso. O Deus que fez o mar abrir, e não fez só o mar abrir, porque com Josué ele fez o que abrir? O rio Jordão, gente, ele fez o rio Jordão se abrir também. E outra coisa, onde é que vocês encontrariam Deus que faz o pessoal fazer isso aí? Olha só, parecia até loucura, né? O pessoal dando uma volta no muro. Na segunda-feira, uma volta. Terça-feira, não, no domingo, uma volta. Segunda-feira, uma volta. Terça-feira, uma volta. Quando foi no sábado, ele disse: você não deve só dar uma volta, não deve dar quanta? Sete. O povo lá. Contando, viu? Contando. Porque se ele desse 6, nada o quê? Acontecia. Quando deu a 7ª volta, que as trombetas tocaram, o que foi que aconteceu com o muro de Jericó? E agora o povo lá, judeu, que viu tudo isso, estava agora dizendo:
o pé ser morto. Vou acabar com a gente vai acabar no mapa. Quem é que vai contar a história da gente? Quem? Meus queridos, Deus sempre teve no controle. Quando Deus está no controle, não tenha medo. Deixa o barco com Ele, que Ele vai guiar. Sabe o que essa jovem fez? E é a parte mais impressionante que eu acho dessa história. É nessa parte quando ela chega. E veja só nessa parte aqui. Veja a partir do verso 12. 4, verso 12. Olha só. Gente, é impressionante como essa jovem, a fé dessa jovem, que mesmo estando dentro daquele palácio, com toda a incredulidade lá dentro, com as pessoas adorando outros deuses, ela não deixou de orar a quem? A Deus. Lembra de Daniel? Quando o pessoal deu o decreto, sabe o que foi que Daniel fez? Quem já assistiu o Superbook com essa história? Assistiu? Diz que quando abre a janela, o povo pede para que ele o quê? Bicha, Daniel, que houve um decreto e o povo vai estar olhando para você. Sabe o que é que acontece? Daniel disse: se eu fechar a janela, vai mostrar sinal de quê? Fraqueza. Falta de confiança. E eu confio em quem? Deus. Se Ele quiser, Ele me livrará. Ele me livrará da boca dos leões. Isso é fé, gente. E Ele ainda mais abriu a janela que dava de frente para a sua terra amada. E lá orava quantas vezes por dia? 3. Quem quisesse pegar ele nesses horários, encontrava fora os outros. Meus queridos, como Deus ia extinguir um povo desse? E diz aqui, que a partir do verso 12, diz assim, ó: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Olha o que ela disse. Quando foi o recado para ela, sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagine que você, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e o quê? E livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada ao quê? A rainha. Olha agora a resposta, né? Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Veio um recado para ela e ela mandou outro recado para Mordecai. Olha o que ela disse. Olha só. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por quantos dias? 3 dias. Nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também o quê? Jejuaremos. Vocês notaram o que ela disse aí? Eu e quê? Então, Esther estava fazendo o que lá no castelo? Lá naquele palácio ela estava o quê? Testemunhando de quem? De Jesus, de Deus. Porque ela já estava pregando lá para Esther, que já sabia que ela era o quê? Já tinha um pequeno grupo lá. Hegai já sabia Esther, todo mundo crescia de admiração dela, e quando soube do decreto, todo mundo chorou junto com Esther. Olha só, gente, que confiança que ela pôs. Ela não teve medo, ela desafiou o perigo. Ela disse: eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras vão o quê? Nós não podemos nos calar, meus queridos. Nessa batalha não dá para ficar calado. Não dá para fingir que nós não somos cristãos. Não dá para fingir, porque Deus está contando com a minha e a sua participação neste grande arrancada evangelística. E essa grande arrancada vai até a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ele nos chamou para que
que com a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa maneira de agir, nós possamos testemunhar desse Deus tão poderoso. Amém. E diz, olha, que depois disso, o povo fez o quê? Vocês acham que o povo lá fora fizeram o quê? Diz que quando se olhava, todo o povo estava o quê? Jejuando e orando. Gente, isso é incrível, né? Jejuando e orando para que depois de 3 dias a rainha Esther pudesse entrar onde? Na presença de quem? E outra coisa que ela fez, que parecia até ser a sua morte. Depois de 3 dias, ela colocou o melhor perfume, a melhor roupa, sedutora toda, e disse: agora eu vou falar com o rei. Você já imaginou o que aconteceu com o rei? Isso mesmo, ele ficou assim, de boca aberta, babando, porque Deus usou a rainha. Exatamente. Ela diz que quando aquela mulher entrou, que ela abre a porta do palácio, uma mulher, mesmo sendo rainha, não poderia entrar no aposento do rei sem ser o quê? Chamada, gente. Sabe o quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Poderia ser morta porque ele poderia estar como uma concubina. E um porém, se ele também não apontasse o cetro a ela de ouro, aí ela seria morta por essa porque não autorizou a entrada dela. Você vê que, muito bem, é isso mesmo. E diz que quando ela entrou, ele ficou tão encantado que, ao invés de dizer assim, ó, como é que você se atreve a entrar aqui? Ele disse: você me peça o que você o quê? Quiser. Eu darei a metade do meu bem. Eu disse: pede a toda a minha vida. Olha, gente. É como se ele dissesse assim: pede, minha amada, que eu te darei o que você quiser. Deus é filho. Olha só, gente. E agora, o que vocês acham que a rainha espera? Ela olhou e disse: agora é a hora para que eu me preparei. Quantos dias? 3 mais fora do tempo que eu estava aqui dentro. E ela disse: olha, foi baixado o decreto, meu filho. O teu servo lá, ele baixou um decreto para que todos os judeus fossem mortos. O meu bem, eu sou judia. Diz que a forca que Haman tinha preparado para Mordecai serviu para quem? Para ele mesmo e sua família. Foi desmascarado. Vocês pensam que ele disse que seja focado? Quem fez isso? Quem amou essa conspiração? Meus queridos, isso é coisa de quem? Coisa de Deus. O povo de Deus jamais será extinto. Ai daquele que desafia. Você vê ainda até hoje o povo de Israel, um povo abençoado, sofrido, abençoado e perseguido. Mas Deus exterminou esse povo, deixou esse povo ser exterminado. Uma guerra constante contra Israel. Mas até hoje Israel continua de pé. E diz que exército bem preparado como Israel não há. Armamento como Israel não há. Mas não é só armamento bélico, mas é o armamento espiritual. A proteção de Deus que se estende até os nossos dias. Meus queridos, você também quer fazer parte desse exército do povo de Deus? Você quer estar ao lado do Deus da Esther, do lado do Deus do Josué, do Moisés, do Jacó, do Abraão, do Isaac, do José e de tantas outras pessoas que sofreram, mas não deixaram de acreditar em Deus. Mesmo que tiveram que passar por situações difíceis, complicadas, nunca, jamais desistiram de acreditar no Deus soberano.
O Deus de Esther foi honrado naquele palácio. Deus foi louvado. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa a vocês. Mordecai, ele ganhou um lugar que foi perdido para quem? Para Ramã. Ele ficou com um cargo muito importante de confiança dentro daquilo. Vocês entendem por que foi que Mordecai não voltou para Jerusalém? Porque Deus tinha um plano. Como é que Deus ia salvar o seu povo ali dentro se não usasse Mordecai com a sua filha Dominga? Meus queridos, Deus quer usar. Deixa Ele usar você. Deixa Ele usar você. Peça para Deus te usar onde você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na rua, dentro, em qualquer lugar, com a sua família. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E que você seja um missionário e uma missionária de Deus onde você estiver. Seja. Não fique apenas atrelado apenas à leitura, mas que a sua leitura possa entrar em prática. Porque Deus espera de você que você vá falar do seu nome, que você possa anunciar, como está dizendo assim, anuncie na cidade, onde você estiver, anuncie que Cristo está voltando. E que cada um de nós precisamos nos preparar para esse encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Nos fortaleça. E eu pergunto, é o teu desejo? Exatamente, é o teu desejo. Quantos deseja estar de pé, preparado e se tornar um missionário na obra do Senhor? Quantos? Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos estar firmes e preparados até a volta do Senhor Jesus. Amém?